Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Tabelou com o Nátio, foi pro fundo, rolou pra trás, Aratio furou, sobrou no Vargas. Avante neles, Galo! Começou no lançamento espetacular do Jair. Entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, lá estava Hulk, caminhou, tabelou com Nátio Fernandes. E aí, meus amigos, quando no bate e rebate, furou o Nátio Fernandes, a bola sobrou para ele, Vargas. O gol está sendo conferido pelo VAR. Vargas, o VAR. Vargas está vendo a linha, o VAR, mas o Vargas empurrou a bola pro fundo do gol. Vejamos a linha do VAR, porque o Vargas já começou. Explode o coração alvinegro de alegria. Vargas, o VAR ajudou. Vargas, 4-0. Gol validado, Eduardo Vargas é o Muito bem, 4-0 e o Galo venceu a equipe do Atlético Paranaense no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Já já a gente vai conversar com a Giovana Pires sobre esse dia seguinte do Atlético, mas no primeiro tempo, né, o Atlético com o pênalti marcado depois da bola tocar no braço do cotovelo do Léo Cittadini. Vamos falar sobre isso aqui também. Gol do Hulk. Aí o Keno faz 2-0 e no segundo tempo o Vargas, que tinha entrado no lugar do Diego Costa, pouco depois dos 10 minutos ali, o Vargas entrou e acabou no segundo fazendo 2 gols. 4-0 para o time alvinegro, diante de mais de 53 mil pessoas, mais de 8.300.000 reais de renda. E depois do jogo de ontem, viu, Dudu, Roberto Abras ouviu personagens importantes do Atlético que celebraram essa vitória. O ex-presidente e investidor Ricardo Guimarães exaltou e já coloca na história o atual time do Galo. Ricardo, que vitória do Atlético, hein? Ah, grande vantagem, né? Agora estão muito próximos, graças a Deus, para consagrar o melhor time mineiro de todas as épocas, com certeza, e um dos melhores do Brasil, que mais ponto conseguiu, mais vitória conseguiu. Se Deus quiser, vai 3 títulos também, é o que nós estamos buscando. Aí o Ricardo Guimarães. E outro dos investidores, Rubens Menin, se mostrou animado com o placar construído pelo Galo na decisão. Puxa vida, melhor 4-0 Fortaleza e 4-0 o Atlético Paraná, bom pra cacete, né? Muito bem, e o detalhe mais importante, a defesa hoje se comportou. Gente, o time todo jogou bem, correu demais, bacana. Esse é o Galo que a gente gosta. Justamente, e o detalhe, né? Um jogo em que o Atlético estava tomando todo gol, o Cuca armou o esquema, só fez gol. Acabou, tá organizado, o time tá compacto, né? Correndo muito, certo? Certo, Rubens Menin, investidor aí do time do Atlético, e o presidente Sérgio Coelho reuniu a família para acompanhar a decisão no Mineirão. Ele falou com o Abras que mesmo com os 4-0 no jogo de ida, o Atlético precisa ter humildade para confirmar a taça na quarta-feira lá em Curitiba. Pois é, né? Meu pai com 92 anos, apaixonado com futebol e mais apaixonado ainda com o Galo, né? Família reunida aí. O Cuca conseguiu segurar, armou a defesa que ele não tomou gol, mais uma vez. Pois é, Roberto,
quando terminamos o Campeonato Brasileiro de 2020, agora em fevereiro desse ano, eu recebi assim, muitas reclamações de problema da defesa, que a defesa não tinha o zagueiro nosso precisava de ter alguns reforços na zaga eu falava, gente, precisamos de um zagueiro. E que realmente veio um, que é o Natan, né? E a defesa é a mesma. Reforçamos com o Natan e com o Dodô, porque não tínhamos um segundo lateral esquerdo. E não toma gol, né? E é um time que tem uma qualidade fantástica, é um time que vai ficar na história, tenho certeza. Pois é, e o título tão perto na próxima quarta-feira para fechar a temporada da Tríplice, né? A gente tem que ter humildade, tem que ter com os pés no chão. A nossa chance aumentou muito, mas ainda não ganhamos. Nós temos que ir para Curitiba com muita concentração, focados, porque futebol você sabe, né? Já houve com o próprio Atlético um placar desse aqui e quando foi jogar a partida fora deu problema. Então é muita humildade que a gente precisa de ter nesse momento. Humildade está pregando o presidente Sérgio Coelho, mas é inegável que o Atlético colocou 1,5 mão na taça da Copa do Brasil em busca do bi. Não é isso, Giovana Pires? Boa tarde para você. Vitória histórica, né, Duda? Muito boa tarde para você, boa tarde também para Pedro Abílio e todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC. Vitória histórica porque foi a primeira vez que um time venceu com 4 gols de diferença em uma final de Copa do Brasil. Só que, como todos os mecenas do Atlético, o presidente, todo mundo já disse ontem com o Roberto Ábalos, o técnico Cuca também mantém esse discurso de pés no chão, como sempre durante toda essa temporada. Mesmo com essa vitória grande, né, com essa grande escala, o Atlético também segue com os pés no chão, principalmente em respeito ao adversário. E aí o técnico Cuca falou sobre essa vitória de ontem e também sobre esse jogo da volta em Curitiba na quarta-feira. Guardar energia para quarta-feira. Essa vitória de hoje, ela é do grupo e não do time, porque ela não começou hoje. Ela teve o pessoal que foi lá para Porto Alegre jogar um jogo complicadíssimo com o Grêmio e fazer um jogo de alto nível. Então a gente conseguiu preservar 100% do time e dentro dessa preservação eles poderem fazer um jogo de intensidade como fizeram hoje, e as peças também que entraram, algumas delas tinham nos ajudado no jogo lá de Porto Alegre, que a gente tem sempre está observando, e todo jogo ele vale para a gente fazer a avaliação. Então a gente fica muito feliz com todo o grupo. Ainda não pude pôr alguns jogadores que também mereciam estar jogando, mas eles sabem da importância que eles têm, que é tanto quanto a quem fez gols ou a quem lutou dentro do campo. A gente está muito contente. Faltam 3 dias para acabar o ano, segunda, terça e quarta, e guardar toda a energia com humildade e respeito ao Atlético, que fez e faz uma grande temporada, Atlético Paranaense, e a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre tomo cuidado. Outro dia já fizemos um placar assim, ia jogar com Fortaleza, e a gente teve todo o cuidado do mundo, todo o respeito, porque jogo é jogo e a gente tem que agir assim. Pois é, o técnico Cuca falou sobre essa importância daquele jogo da semana passada em Porto Alegre contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o título já estava definido. Então o Atlético pôde poupar os titulares. Um desses jogadores que foram poupados, que geralmente não faz parte do time titular do Atlético, foi o zagueiro Igor Rabelo. Ele substituiu o Nathan Silva ontem, porque o Nathan Silva, que é o zagueiro titular, forma a zaga ali com o Júnior Alonso, não pode disputar a Copa do Brasil, já que ele já entrou em campo pela competição pelo Atlético Goianiense. Então foi um dos jogadores que ficaram em Belo Horizonte para poder aprimorar toda essa partida e fazer esse planejamento para a partida de ontem. O resultado disso foi um ótimo jogo do zagueiro Igor Rabelo, e aí ele também falou sobre essa boa atuação do zagueiro. O mérito aí não é meu, o mérito aí é do Igor Rabelo, que ficou tanto tempo sem jogar, nunca reclamou de nada, é um baita de um profissional, assim como ele, outros, que o Dodô, que na quarta-feira, na quinta-feira jogou, fez gols, o Sacha, que entra, enfim, se eu vou acabar esquecendo alguém e não vou mais citar nomes, porque eu quero generalizar o profissionalismo que eles têm e pegar como exemplo o Igor Rabelo, que não à toa fez uma grande partida.
É o que a gente sempre falou aqui desde o início da temporada, e é um discurso que o Cuca fala muito também, é sobre a importância do grupo do Atlético, né? E um dos jogadores que fazem parte desse elenco do Galo é o Diego Costa, o atacante, que chegou no Galo há alguns meses, tem alguns problemas de lesão desde que chegou ao clube, e aí também na partida de ontem ele precisou sair de campo aos 12 minutos do primeiro tempo, depois de levar até algumas pancadas ali, né, dos adversários, sentiu um desconforto muscular na coxa e aí precisou ser substituído. O técnico Cuca também falou sobre essa mudança que precisou fazer, inclusive que deu lugar ao Eduardo Vargas, né, que marcou 2 gols na partida. Ainda bem que deu certo, né? Não, agora você tá me metendo o cacete, né? Faz parte, né? Foi um momento que eu pensei que o jogo tava mais para um atacante de velocidade do que para um armador. Depois, no segundo tempo, nós tiramos o atacante de velocidade e usamos o armador. Eu acho que agimos na hora certa e a prova disso foi que o Vargas foi decisivo, foi o goleador da tarde e noite. Falando até sobre Diego Costa, né, o atacante do Atlético que chegou ao Galo tem pouco tempo, tem contrato com o clube até 2022, existe essa especulação de que ele estaria de saída do clube. A gente já conversou com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, e também com outras pessoas ligadas ao Diego Costa, que falou que não tem nenhuma conversa ainda sobre a saída do jogador do clube. Mas o portal Fala Galo até falou ontem que ele tinha esse interesse, tinha feito esse pedido para o Galo de sair do clube na temporada que vem, não fazer mais parte do elenco atleticano na próxima temporada. Só que aí, até na publicação em que o Fala Galo fez no Instagram, né, no perfil no Instagram, na rede social, na internet, o atacante Diego Costa comentou falando que aquilo era mentira. Alguns minutos depois de toda a discussão, né, em relação a isso, a repercussão que teve com alguns torcedores, ele acabou apagando o comentário, mas também não veio a público, ainda não falou oficialmente sobre esse assunto. E também, é claro, o Galo também não fala sobre nenhuma negociação, ainda diz que não tem nenhuma conversa em relação a essa saída do Diego Costa. O foco, é claro, é realmente nesse último jogo que falta para a temporada. Duda e Fê. 2023 aqui na Super, uma situação que certamente a gente vai discutir, né, Duda, se ele permanece ou não, mas eu acho que primordial nesse momento é a vitória de ontem e como ela foi construída. Eu, Duda, confesso que no momento em que o Cittadini abre ali o braço, acho que ele é um pouco imprudente pelo tipo de jogada. Então, se a bola bate no cotovelo, ainda que seja o cotovelo, há a penalidade por conta da ampliação do espaço na minha avaliação. Sim. Queria saber a sua e de que é que você avalia o tamanho, né, dessa vitória do Atlético para o jogo de volta. Muito a gente tem escutado falar, né, Pedro, que o Atlético tem sido privilegiado, tem sido favorecido durante essa temporada pela arbitragem, enfim. Mas muitas também em função desses pênaltis, e que aí a regra ela sempre deixa ali um quê nas pessoas, ela sempre não fala diretamente, claramente, e as pessoas ficam dizendo que não era pênalti, não era para ser pênalti, ou era pênalti claríssimo, enfim, sempre entramos nesse mérito. Abriu o braço, é pênalti, está ampliando o espaço, isso realmente está na regra. Se você levanta o braço, você está assumindo um risco, que é o que a arbitragem fala, e ali no caso é exatamente isso, marcado o pênalti. Falando sobre a vitória, é uma vitória gigantesca, acho que é difícil o Atlético Paranaense reverter esse resultado dentro de casa, por mais que seja dentro de casa, é um 4-0 numa final de Copa do Brasil, com uma temporada chegando ao fim, alguns jogadores também já de saída, algumas peças importantes, então na minha concepção acho difícil. Uma vitória gigantesca do Atlético, principalmente porque o time jogou e não deixou o Atlético Paranaense jogar, porque a gente não viu o Atlético Paranaense jogar ontem. É o campeão da Sul-Americana, tínhamos uma expectativa de que viesse de uma outra forma, com uma outra postura, e ontem quem jogou dentro do Mineirão de fato foi o Atlético. Então, muito em função disso, pelo coletivo do Atlético, que tem funcionado muito bem, taticamente, tecnicamente, a gente sabe das qualidades, sempre falamos aqui, e é um time hoje que realmente é diferente no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, na Copa do Brasil. A gente tem visto isso e ontem ficou também mais evidente, Pedro. A gente vai começar com a Giovana Pires trazendo o destaque final do Galo aqui ao Super FC. Diga lá, Gio. Pra gente fechar então, Pedro, né, o assunto que a gente começou a falar aí na primeira parte desse Super FC em relação a um novo contrato que o Atlético firmou. Foi anunciado então que a partir de julho de 2022, dia 1º de julho,
o Atlético então vai ter a Adidas como a nova fornecedora esportiva, né, de material esportivo. Isso porque o contrato com a Lecoq termina justamente em junho de 2022. E aí o Atlético, com essa boa fase, né, vivida nesta temporada e com o desejo de melhorar ainda mais o elenco e todas as campanhas nos próximos anos, quis realmente alguma coisa maior e que pagasse realmente algo que estava ali à altura do clube. Para a gente fechar então a programação do Galo para hoje, viagem para Curitiba às 10h25 da noite, chegada prevista então à 00h15. Amanhã tem treino na Arena da Baixada, né? A gente sabe que o campo na Arena da Baixada é diferente, é grama sintética, então vai ser importante para o Atlético usar esse tapete da Arena da Baixada antes do confronto de quarta-feira. Então o Atlético já se preparando, vai antecipadamente para a Arena da Baixada, justamente para poder ter essa vivência antes da grande final, que é na quarta-feira.